Olá! Hoje você vai aprender tudo sobre o padrão ouro de gestão jurídica para startups, através do convidado que é um super amigo meu, que se chama João Falcão. Mas antes de mais nada, eu quero lhe falar de uma funcionalidade da plataforma de ciência descentralizada que eu sempre tenho falado para vocês, que se chama o Research Hub. Nessa plataforma, o conhecimento, as áreas do conhecimento são divididas em hubs. E aí você pode entrar e passar a seguir os hubs que você tem mais afinidade. Por exemplo, aqui é o hub de ciências da computação, no qual eu já tinha entrado, né? Então, você pode dividir os tópicos que estão aqui em papers, posts, perguntas e recompensas, né? Então, você seguindo os hubs que são da sua área de conhecimento, a sua timeline aqui vai vir customizada para as coisas que lhe interessam, certo? E as quais você pode contribuir mais. Então, entre lá no Research Hub, procure nosso conteúdo, dê o seu upvote, deixe seus comentários, que isso vai nos ajudar muito a continuar produzindo conteúdo relevante para o Startup Ciência, certo? Então, sem mais demoras, gostaria de convidar aqui o meu amigo, João Falcão. Bem-vindo, João. Salve, Ed. Um prazer. Gratíssimo pelo convite, amigo. Certo. João, eu conheci o João durante o meu mestrado e o doutorado dele lá no Centro de Informática, e ele estava acabando um livro super interessante chamado Startup Law, que mapeava a jornada jurídica das startups e propunha um melhor curso de ação para a melhor gestão. Era o padrão ouro, na minha opinião, de como gerir uma startup juridicamente. É isso aí, esse é o livro. E o mais interessante de tudo é que o João passou cerca de um ano lá em Harvard, não foi, João? Aprimorando esse livro. Então, pode se apresentar, por favor. 3 anos. Uhum. É isso, Ed. Você conhece. A gente, na verdade, a gente se conhece muito antes do SIM, né? Do seu mestrado, meu doutorado. A gente se conhece do Pôr Digital. Já tivemos aí em painéis, em formações, em treinamentos, às vezes como aluno, às vezes como professor. É um prazer, cara, um prazer estar aqui, compartilhar aí o livro que a gente escreveu. Eu adoro essa sua definição, quando você diz que é o padrão ouro das startups no Brasil, é o que eu chamo de Everyday Investment Ready. Então, na verdade, Everyday Investment Readiness, como estar preparado diariamente para receber investimento, para conversar com investidores, levando em consideração o arcabouço jurídico institucional de governança de compliance aplicado ao Brasil, sob a égide do direito brasileiro. Então, a gente mergulhou nesse contexto, de um lado, a jornada, a essência das empresas startups, e aqui eu já vivenciei essa jornada algumas vezes como empreendedor, fundador de startups, mentor, investidor, conselheiro, por um lado, e, por outro, a formação da ciência jurídica, um olhar advocatício aplicado a essa jornada da startup. Como é que a gente desenha e aplica o direito nacional para ele alavancar a jornada da startup, para ele ajudar a startup nessa jornada que, como você sabe, crescer muito e rápido, num curto espaço de tempo, construindo riqueza e distribuindo para todos os envolvidos. Então, como é que o arcabouço jurídico brasileiro pode fomentar, ajudar, proteger, trazer segurança jurídica, trazer eficiência para esse ecossistema que você conhece bem, que é a turma que te acompanha também, que é o universo das startups no Brasil, sobretudo nos campos das nossas universidades públicas e privadas. Isso, João. E assim, eu achei o seu livro fenomenal, sabe? E aí, quando você estava escrevendo ele, qual era o público-alvo que você tinha em mente, por gentileza? E quais as lacunas, os problemas que você identificou? Ótima pergunta, porque, na verdade,
o livro é resultado de uma jornada de 15 anos, 20 anos, de uma vida inteira, né? Então, o diálogo dele com quem eu gostaria de conversar quando eu escrevo o livro, que é a última jornada dessa minha construção profissional no ecossistema das startups no Brasil, eu escrevo um livro sobre direito para não advogados, para o gestor, para o empreendedor, para o engenheiro, para o programador, para o designer, para o psicólogo, para o antropólogo, para todas as pessoas que têm o objetivo de empreender, fundar, criar uma empresa startup no Brasil. Então, o foco do livro é conversar com esse universo. Como é que a gente fez isso? Aí a jornada foi muito longa para a gente conseguir desenvolver uma metodologia com o estado da arte da ciência jurídica, compreender a essência da startup, entregar um ferramental para o empreendedor brasileiro, entregar um método, uma abordagem, algo que pode mudar o dia a dia da empresa dele, da jornada dele como empreendedor de startup, como fundador, como investidor de startups. Essa jornada foi longa. Por quê? Porque a gente transformou a nossa prática num método. Quando Lamy Filho, ou Bulhões Pedreira, a turma que concebeu a lei das SA, lá em 1976, que é uma excelente lei, mas esses caras não tinham em mente o fenômeno econômico que representa uma empresa startup no Brasil hoje. Então, eles, quando pensaram a lei, não existia esse fenômeno que hoje existe. Como é que a gente faz essa conexão? Então, esse é um dos exemplos para ilustrar como foi importante a gente ter uma vivência prática. Então, como empreendedor, eu já vivi esse ciclo de fundar uma empresa a partir de pesquisa em universidades federais, transformar isso, validar, fazer o MVP, fazer o produto, validar o produto, montar o time, ganhar eficiência. Então, ter vivido isso durante 10 anos foi muito interessante. A partir daí, eu volto para a academia, faço um segundo mestrado para transformar essa prática que eu tinha desenvolvido como empreendedor, como advogado das minhas empresas, como cofundador. Uma delas, quando a gente vendeu para uma empresa de capital aberto, o feedback que a gente teve foi absoluto. Foi, olha, a empresa está pronta, não tem nenhuma vírgula, e a gente foi comprado por uma empresa de capital aberto, passando por todas as due diligence imagináveis que existem, e estava tudo lindo. A gente percebeu que ali tinha algo especial. A prática que a gente tinha implementado desde o V0, desde o dia 1, da gestão dos aspectos jurídicos, da governança, que são esses que eu mapeei, né? Então, aqui atrás, nessa imagem, que quem quiser está disponível no meu site para download. Então, aqui eu faço um mapeamento, né, de 100% dos aspectos vivenciados nessa jornada da startup que são importantes ser geridos do ponto de vista jurídico. Então, a partir de uma prática vivida como empreendedor, eu faço esse mapeamento, vendo a empresa, a gente tem um feedback ótimo, e aí eu volto para a academia para transformar essa prática na gestão, empreendendo dos aspectos jurídicos, num método. E aí faço um mestrado em Direito da Regulação na FGV Direito Rio. A dissertação está disponível na biblioteca da FGV, chama-se O Direito Brasileiro Rege, mas desconhece as startups. Então, é um material que está disponível, que aí é o mapeamento dessa jornada. E aí tem muito juridiquês, muito juridiquês. Então, o desafio de escrever o livro foi, a partir dessa experiência prática,
transformada em trabalho acadêmico, no mestrado, uma dissertação, um professor com quem eu me relaciono há muitos anos em Harvard, eu fiz um mestrado em Harvard nos Estados Unidos há muitos anos atrás, um professor viu a minha pesquisa, essa pesquisa que está aqui, e falou o seguinte, olha, eu estou escrevendo um livro sobre The Knowledge Economy, que é a economia do conhecimento. Aí ele vira-se para a minha pesquisa, depois de ler, e fala, você está escrevendo sobre The Law of the Knowledge Economy, o direito da economia do conhecimento. Eu achei aquilo incrível, eu falei, claro, professor, eu estou escrevendo sobre The Law of the Knowledge Economy. E achei aquela definição muito forte e muito instigante. E aí ele me provocou. Você não quer vir aqui para Harvard, você não quer retornar para transformar essa sua pesquisa num livro? E aí eu topei, e aí passei 2 anos, quase 3 anos lá, de volta ao campus. E aí o desafio foi, voltando à tua pergunta, o desafio foi transformar a dissertação de mestrado da FGV Direito Rio, que estava com muito juridiquês, num livro em tom conversacional, papo reto, para o empreendedor, para o engenheiro, para o designer, para quem quer, para o investidor. Então, é um livro bem pragmático, conversacional, papo reto, onde eu busco oferecer uma ferramenta, um método, eu busco compartilhar uma cultura que a gente ainda não tem no Brasil hoje, de olhar com muito carinho, olhar com muita relevância para os aspectos jurídicos das startups. Eu faço uma analogia, por exemplo, com educação financeira, né? Há uma década atrás, falava-se muito pouco de educação financeira no Brasil. E, graças a Deus, isso teve um boom. E hoje é algo que a sociedade como um todo, nos seus níveis sociais, nos seus níveis de idade, geracionais, passou a ter uma compreensão muito maior da relevância dos aspectos financeiros no dia a dia da família, no dia a dia da empresa, no dia a dia do trabalho, no dia a dia das pessoas. Então, o meu livro ele tem essa ambição de despertar no ecossistema brasileiro de startups uma cultura de maior cuidado para as questões jurídicas, legais, institucionais na vida de uma empresa startup. O livro é isso. E o público que a gente quer conversar são, de forma lato sensu, investidores, empreendedores e gestores públicos, né? Gestores de políticas públicas, né? Então, o livro a gente divide em 3 partes, Ed. A gente divide, a primeira parte é uma parte teórica, que mergulha na essência de uma empresa startup. Então, o que define uma empresa startup? O que faz de uma empresa startup ela ser startup? Não é simplesmente o sócio falar, eu sou uma startup, não é isso. Você tem que deter algumas características. Que características são essas? A gente pontua, por exemplo, crescer muito num curto espaço de tempo. Isso faz parte da jornada da startup. Se a startup não estiver buscando isso permanentemente, eu questiono se essa organização, se essa empresa, de fato, é uma startup. Então, o primeiro capítulo, ele termina com uma fotografia, que é essa imagem aqui, que é o mapeamento, o roadmap, né, o mapa desses aspectos jurídicos, institucionais, legais, na jornada de uma empresa startup. O que deve ser feito quando ela está na garagem, né? Steve Jobs e Steve Wozniak, na garagem no Brasil, o que eles deveriam fazer? E depois na fase de prototipação, e na fase de eficiência, e na fase de escala. Então, eu vou mapeando isso. Então, o primeiro capítulo, a primeira parte do livro, na verdade, que tem alguns capítulos, ela termina com essa fotografia. A segunda parte é a parte prática, que é transformar essa fotografia num filme. Então, passo a passo, e aí talvez é a parte mais densa, que é essa conversa, é um tom conversacional com o empreendedor, com o investidor, com quem
quer compreender em que estágio a sua startup se encontra e o que ele já deveria ter feito, o que ele deve estar fazendo agora e o que ele não deve fazer, mas deve estar de olho no futuro. Então, a segunda parte do livro é uma parte prática, que é o filme dessa jornada, o passo a passo, com muitas orientações do que deve ser feito e em que tempo deve ser feito. Então, a parte prática que a gente oferece também, e aí é um material que está disponível só no site. Então, ao final, a nossa pesquisa tinha 400 páginas. A gente publicou o livro com 200 páginas, com a essência da nossa metodologia, e a gente disponibiliza no site mais 200 páginas, que aí são as informações que não necessariamente são conhecimento original, conhecimento único, mas é um conhecimento importante para a nossa pesquisa. Então, a gente dividiu a essência de 200 páginas estão no livro e para não publicar um livro de 400 páginas, a gente colocou quase como os anexos no site, mas que são anexos importantíssimos. Então, por exemplo, a gente oferece 7, 8 ferramentas práticas para essa jornada que a segunda parte do livro, a parte prática, ela oferece. Então, o livro tem a jornada, o passo a passo, explicando o que deve ser feito, em que momento da jornada da startup deve ser feito, e no site você encontra ferramentas. Por exemplo, na hora de fazer um memorando de entendimentos entre os sócios, um acordo de sócios, né? Talvez um dos documentos jurídicos mais importantes das startups é o acordo de sócios. Então, compreender o que é o acordo de sócios e ter a capacidade de avançar nas negociações entre os sócios, amadurecendo essa relação e essa conversa. Por quê? Porque todo mundo acha que um acordo de sócios é muito difícil. Quem já participou da negociação de um acordo de sócios sabe que é um documento jurídico mais robusto, né? Não é um simples contrato. Um acordo de sócios de uma empresa startup que requer crescimento rápido, que vai receber investimentos de terceiro, enfim, é um documento que requer uma atenção, muito embora a startup ainda esteja nos seus primórdios, né? Enquanto empresa, a startup nem tem uma sofisticação ainda, quando está ali na garagem, prototipando, mas ainda assim é importante desenhar um acordo de sócios com alguma sofisticação, um acordo de sócios que permita essa alavancagem da empresa. Como fazer isso? Como compreender isso se eu não sou advogado, se eu sou empreendedor e investidor? O que eu fiz? Eu criei 25 perguntas, que são as perguntas fundamentais para se chegar a um acordo de sócios. Então, o complexo não é o documento jurídico acordo de sócios. O complexo são as conversas que os sócios precisam ter entre si, que é uma conversa de casamento, é uma conversa de compromissos de vida, morais, éticos, profissionais, financeiros, familiares. Então, eu criei um roteirozinho de perguntas, de questões que os sócios devem conversar entre si, e isso naturalmente vai preparar eles para uma conversa com os advogados na hora de colocar isso tudo no papel. E o legal é que a conta fica mais barata para a startup. Na medida em que os sócios chegam para os advogados já com uma conversa madura, já tendo uma compreensão do que é um acordo de sócios, isso fica muito mais barato para a empresa. Os advogados vão precisar de menos tempo mediando ou negociando. Os advogados vão precisar de menos tempo minutando, reminutando, revisando. Então, amadurecer e conhecer o que é um acordo de sócios está lá no livro, na parte 2, na prática. E no site você encontra ferramentas, ou uma ferramenta que são modelos. Então, a Anjos do Brasil tem modelos interessantes,
A Endeavor tem modelos interessantes, a Associação Brasileira de Venture Capital e Private Equity, a BVCAP, tem modelos interessantes, modelos de memorando de entendimento, de acordo de sócios para empresas e startups. Então, a gente direciona, a partir desse questionário de como se fazer como se fazer as conversas necessárias para um acordo de sócios, a gente também oferece template para quando a startup e os sócios forem conversar com os advogados para formalização jurídica, esse papo ser mais objetivo, ser mais direcionado, e aí é bom para todo mundo. Então, essa é a segunda parte do livro, que é uma parte prática. E, por fim, tem a terceira parte, que é o índice. Eu proponho a distribuição, né? Se vocês analisarem aqui, eu proponho a distribuição de pesos e medidas nessas bolinhas, né? Então, essas bolinhas são os aspectos jurídicos que eu mapeei na jornada da empresa. E essa é a jornada da empresa, né? Aqui ela vai olhando, isso é para ser lido de dentro para fora. Então, a primeira jornada, a de ideação, depois prototipação, depois eficiência e escala, né? O amarelo e vai esverdeando. Então, a jornada ela tem essa visão de 360 graus. E aí essas bolinhas... Então, nessa terceira parte que eu proponho o índice, eu distribuo pesos e medidas entre as bolinhas, entre as fases. Então, tem aspectos jurídicos que são mais relevantes, ganham um peso maior. A fase final do IPO ou do M&A é uma fase que a empresa está grande, ela tem um impacto grande na sociedade, as responsabilidades e os impactos jurídicos são maiores, ganham um peso maior os aspectos dessa última fase, em comparação com a fase de ideação, a turma na garagem, é um peso menor. Enfim, eu vou distribuindo pesos e medidas para, ao final, propor um índice indicador de segurança ou de eficiência jurídica, na verdade, de segurança e eficiência jurídica. Então, é o índice Startup Law que você carinhosamente chama do padrão ouro das startups brasileiras, e eu aceito, porque realmente, enquanto autor, eu me sinto super contemplado nesse teu olhar, e adoraria, assim, a minha visão quando a gente publicou o livro foi de realmente ter um impacto, né, do ecossistema adotar, dos empreendedores e investidores conhecerem o método, conhecerem a estratégia para lidar com esses aspectos e não deixar dinheiro na mesa. Essa é a verdade, né? Não deixar esqueleto no armário, não deixar dinheiro na mesa, não ter que ficar com dinheiro preso em escrow accounts. Enfim, é você chegar no momento onde a startup dá certo, onde ela vai ser comprada, onde ela vai ser vendida, onde ela vai participar de um IPO, onde ela começa, de fato, a sua curva de crescimento escalável exponencialmente. Então, é nesse momento que estar preparado com todos esses aspectos que a gente mapeou no livro aqui atrás, é que faz a diferença. Então, é muito, muito legal assim, ter essa oportunidade da gente bater papo e poder provocar aí, sobretudo, o foco do teu podcast, da tua ação, que é a turma de pesquisa complexa, pesquisa que tem muitas aplicações práticas e que podem ter impactos na sociedade e construir riquezas para todos nós. Isso aí, João. E eu achei fenomenal a sacada das imagens, dos diagramas que você apresenta lá no livro, sabe? Que, assim, são fases que a startup vive, né? E que vai do amarelo ao verde escuro, do menos maduro ao mais maduro, né? E cada coisa tem um foco diferente que as pessoas têm que focar-se, né? E para os nossos ouvintes, os pesquisadores, os alunos de pós-graduação, os futuros ou presentes empreendedores, o seu livro pode ser um excelente guia jurídico para ajudá-los, né? É o padrão ouro, o qual eu batizei esse apelido, e pode ser encontrado nesse site aqui, no seu site, né, João?
Tem uma porta secreta que a gente preparou aí para seus ouvintes, para sua comunidade, que quem colocar aí joãofalcão.com.br/livro faz o download de forma gratuita, livre. A gente colocou aí, vai ficar disponível por algum tempo. Então, a turma que ouvir, que quiser, aproveite, está lá, divirta-se, adote, e qualquer dúvida, a ideia é a gente continuar evoluindo, né? Então, é um livro que a gente pode reeditar, não está escrito em pedra, é uma metodologia, é uma abordagem. Eu adoraria receber feedbacks, adoraria receber sugestões para a gente ir aperfeiçoando e poder aí ter impacto mesmo no ecossistema que a gente atua. Isso aí. E aí, quando vocês baixarem, vocês vão lá no LinkedIn, procura João Falcão, adiciona ele e agradece a ele pelo presente que acabaram de receber, né? O livro gratuitamente em PDF, vocês podem baixar. Então, João, eu gostaria de te agradecer imensamente, cara, por participar do nosso podcast. E você tem alguma consideração final para os nossos ouvintes? Claro. Obrigado, Ed. Um prazer. Na verdade, dizer que o livro está disponível e tem vários outros materiais navegando pelo site, tem muita coisa legal para além do livro, nem tudo está no livro. Eu me dediquei muito à criação de imagens, então tem muitas imagens, e não são imagens ilustrativas, não são imagens que estão ali apenas como colateral ou adjacente. Tem muita imagem que é o próprio conhecimento que a gente desenvolveu na pesquisa. Então, a compreensão das imagens do livro é muito importante. Nem tudo que está nas imagens está nas palavras. Então, é importante a compreensão e a leitura das imagens também. Eu fiz isso em parceria com 2 grandes designers que eu adoro, Fabrício da Costa e Nina Gal, que são os 2 que, ao longo aí dos anos, me ajudaram. Eles são parceiros entre si, nós somos parceiros de longa data, e vale muito a pena não só a leitura do livro, mas a compreensão das imagens que a gente fez, pois tem muito conhecimento que só se compreende a partir das imagens. Perfeito, João. E tudo pode ser encontrado nesse site aqui, o seu site principal, joaofalcão.com.br. João, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, viu? Eu que agradeço, Ed. Foi um prazer. Um abração. Um abraço. Até o próximo episódio, pessoal.